Olá, hoje a gente vai, assim, direto ao ponto, para explorar algo bem fundamental, né? As bases do nosso pensamento. E surgiu uma pergunta interessante nos materiais que a gente viu. Com tanta coisa difícil acontecendo, para que serve ficar estudando doutrina, conceito espiritual? Qual a utilidade disso? É uma ótima pergunta, né? E o que a análise que a gente fez sugere é que esses elementos todos, doutrinas, axiomas, postulados, princípios, eles não são só teoria, sabe? Na verdade, eles estruturam o jeito como a gente entende o mundo e, claro, como a gente age nele. Vamos tentar então desvendar um pouco esses conceitos. Perfeito. Então a nossa conversa hoje vai ser sobre isso. Tentar entender como essas ideias funcionam e por que elas importam no dia a dia. Quase como ferramentas para dar sentido para as coisas, certo? Exatamente. É um pouco isso, desvendar essa estrutura por baixo do nosso jeito de viver e pensar. Então tá, vamos começar a destrinchar isso. O que seria exatamente uma doutrina segundo o material? Parece o conceito mais amplo, né? Sim, sim. A doutrina, ela é apresentada como um sistema mesmo, um corpo organizado de ensinamentos. Pensa nela como um mapa, sabe? Um mapa que oferece uma visão completa do mundo e, de certa forma, direciona a conduta. Em vários contextos, não só o espiritual, a doutrina tenta explicar a realidade, qual o propósito da vida, como alcançar certas coisas, e o interessante que os textos apontam é que a gente absorve essas formas de ver a vida desde muito cedo, muitas vezes sem nem perceber. Faz sentido. É como se a gente já viesse com alguns mapas pré-instalados. E os axiomas. O texto dá uns exemplos fortes, tipo acreditar ou não em Deus e como isso muda tudo. Isso, exatamente. Os axiomas são as fundações, as premissas básicas que a gente aceita como verdadeiras dentro daquele sistema, mesmo que hoje em dia, para muita gente, não pareçam tão óbvias assim, historicamente eram vistas como autoevidentes. Num raciocínio lógico, são os pontos de partida que a gente assume. No campo espiritual, eles são a base para todo o resto que vem depois. O budismo, por exemplo, que o texto cita, ele parte do axioma de que a vida envolve sofrimento. É uma constatação inicial que estrutura todo o caminho. Entendi. O axioma é essa base quase invisível. E os postulados? Como eles se encaixam? O material menciona de novo taoísmo, budismo. Qual a diferença aí? Boa pergunta. Os postulados, eles também são proposições fundamentais, que a gente assume como base. Mas o foco deles é mais em estabelecer verdades sobre a natureza essencial das coisas, sabe? Da realidade, do ser humano, do divino. Verdades que não são necessariamente evidentes por si só, mas que são cruciais para aquele sistema específico. No taoísmo, por exemplo, seria a ideia de viver em harmonia com o Tao. Isso é um postulado central. No budismo, as quatro nobres verdades seriam os postulados que vêm depois daquele axioma do sofrimento. Elas explicam a origem, como cessa e o caminho para lidar com ele. Certo, então o axioma é a base, o postulado é uma afirmação essencial sobre como as coisas são, dentro daquele sistema, e os princípios. Aí parece que a coisa fica mais palpável, mais prática. Precisamente, os princípios são a parte da aplicação prática. São as normas ou as ideias-chave que guiam o pensamento e principalmente a ação, o comportamento no dia a dia. Eles meio que traduzem a teoria dos axiomas e postulados em diretrizes para a vida. Funcionam como bússolas morais existenciais. O óctuplo caminho no budismo é um ótimo exemplo disso. São princípios de conduta para você conseguir, de fato, alcançar a liberação do sofrimento, o nirvana. Legal. E isso conecta bem com aquele exemplo que o material deu. Entender que o apego causa sofrimento, que seria um postulado vindo daquele axioma budista, leva a um princípio de usar sem possuir. Não é negar as coisas do mundo, mas se relacionar de um jeito diferente, mais livre, né? Exatamente. Esse exemplo mostra bem o ponto central que a análise levanta. Esses conceitos, quando a gente entende e vive eles, têm um potencial enorme de reorganizar a experiência humana. Não é só mudar o jeito de pensar, é transformar o jeito de viver.
Conhecer essas estruturas ajuda muito a orientar a busca por sentido, para uma forma mais consciente de estar no mundo. Fica bem claro, então, que entender essas estruturas, doutrinas, axiomas, postulados, princípios que guiam a gente, sabendo ou não, é fundamental. Não é só papo cabeça. É a engrenagem da nossa experiência mesmo. Sem dúvida. Eles dão forma, dão sentido, direção, mas e aqui tem um ponto bem crítico que os textos levantam para a gente pensar. Como é que a gente evita que essas mesmas estruturas, mesmo aquelas que pregam o amor, a compaixão, virem um dogma, que se tornem ferramentas de controle, que acabem gerando mais sofrimento? A história está cheia de exemplos disso, infelizmente. É uma tensão real, né? Uma pergunta poderosa. O material parece sugerir que a resposta está muito em nós, em como cada um entende, ensina, aplica e, principalmente, vive esses princípios com coerência. Não adianta a doutrina ser linda no papel, se na prática ela se distorce, né? Fica aí essa provocação final para a gente refletir sobre a nossa responsabilidade na forma como a gente lida com as nossas crenças mais profundas.